O primeiro elemento nosso, quando se falou da questão da luta por direitos e também por estratificação da sociedade, nós pensamos na existência física de um órgão. Daí nós sugerimos ao governo municipal a criação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. E dentre elas, a que mais nos chamou a atenção, eu lembro que até em conversas com lideranças religiosas e da sociedade de Coroatá, a questão da pessoa idosa, a política da pessoa idosa. E foi um dos primeiros desafios dentro das outras pautas, né? E daí nós começamos a trabalhar o quê? A luta pelos direitos, né? Pelo respeito, né? E para isso nós implantamos o Junho Violeta, que era uma campanha no calendário do município, no mês de junho, mas que se trabalhava exatamente essa violência contra a pessoa idosa, se trabalhava a conscientização, né? Ao mesmo tempo também se chamava a sociedade para, através de ações efetivas, fazer com que o direito do idoso pudesse ser respeitado. Daí nós vimos que o idoso, ele é um ser extremamente ativo da sociedade, é a memória viva da sociedade, ao mesmo tempo que é a economia viva do município. Se disser hoje que um município como o nosso e dos muitos municípios brasileiros podem viver sem o dinheiro que cai todo mês do pensionista e daquele que é aposentado, você tira da economia praticamente quase 50% a 60% da economia, ou até mais, né? Em alguns casos. Então, daí a importância. Agora, cadê a política para o idoso? Todo município teria que ter seu centro de vivência para a pessoa idosa. Nós, além desse calendário de conscientização de combate à violência, à exploração patrimonial, ao abandono, entendeu? À exploração, o abuso psicológico, emocional, entendeu? E até sexual da pessoa idosa, entendeu? Tudo isso nós procuramos trabalhar dentro dessa política nossa, dentro dessa ação nossa de defesa da pessoa idosa. Então, a pessoa idosa é isto, é um ser extremamente ativo. Agora, cadê o centro de vivência da pessoa idosa? Nós ainda podemos elementar, pegando de um município, trazer para Coroatá a ideia do projeto. Que se tenha um centro onde o idoso possa 2, 3 vezes por semana, ou até mais do que isso, ir lá. E nesse centro ele tem, específico para ele, atividade de lazer, de recreação, de cultura, de assistência psicológica, terapeuta ocupacional, né? Aquilo que ele precisa. Entendeu? E isso não é a favor do poder público. Essa política precisa chegar. E foi uma das realidades que nós procuramos trabalhar, lutar para que existisse no município. Algumas coisas conquistamos, é verdade. Mas ainda é por conquistar a questão da existência do nosso centro de vivência da pessoa idosa em Coroatá, promovendo uma política fantástica de respeito e de reconhecimento que merece, que é o nosso idoso, a nossa idosa, né? Essa pessoa especial para todos nós. Então, uma outra política que me chamou muita atenção e que era até então invisível no município de inclusão é a política voltada à pessoa egressa do sistema prisional e seus familiares. E eu, em algum momento, fui desafiado a isso. Eu tomei conhecimento de um projeto que existia da ONU, que estava em experiência no Maranhão, em 2 municípios, só apenas São Luís e Itapecuru, que tratava dessa política, né? E como eu aqui, como gestor de política pública de direitos humanos no município de Coroatá, já tinha contato, convivia já com segmento, até de grupo de WhatsApp, principalmente senhoras e familiares de pessoas internas do sistema prisional. Então, eu pude ver que a gente podia avançar muito ali. Então, busquei o projeto do Escritório Social, né, da ONU, né, do Programa Nacional das Nações Unidas. Fizemos todos os esforços, até e pudéssemos ofertar aquilo que a sociedade às vezes pensa que é inviabilizado, mas que não é, que é invisível, que não é. Nós temos familiares de pessoas que estão no sistema prisional. E essas pessoas são atingidas pelo emocional, pelo psicológico, pelo financeiro, pelo educacional. Então eles precisam, né, de assistência. E daí vem a questão da assistência psicológica, né? A jurídica, a assistência também sociológica, né? Educacional. Então trouxemos esse projeto para Coroatá, conseguimos implantar, né? E conseguimos trabalhar durante 2 anos fazendo esta inclusão. Então quando se fala em inclusão, geralmente a gente pensa na pessoa com deficiência, o idoso, alguma outra pauta, né? Mas a pauta ligada à questão da política da pessoa egressa do sistema prisional e seus familiares é o que existe nesse segmento. Em todo o município há esse público e que existe de necessidade de ter equipamentos de inclusão. Então nós ficamos felizes de poder ter deixado em Coroatá esse equipamento,
né, que continua atuando, é um projeto de parceria das Nações Unidas, como aqui foi falado, Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Justiça do Maranhão, vem então a participação do município, e então podemos dizer que deixamos Coroatá fazendo esse trabalho com esse público, aqueles que vão para o sistema prisional, cumprem sua pena, voltam de novo para serem reintegrados à sociedade, né? E aí entra o escritório social, que até com o programa do Vestindo Inclusão, ajudando a conseguir até roupas, entre outras coisas, busca dar apoio para esse público, né? Então, a gente fica feliz com isso, porque uma certa vez, em algum lugar, eu vi o bispo da cidade falando, né, sobre a questão da pastoral do encarcerado. O encarcerado, ele precisava ser visto, como está lá no Evangelho de Cristo, né, que tem que visitar quando estava preso, né? Então, eu fico feliz da gente poder ter deixado este legado. É uma realidade no município de Coroatá, agora é expandir, fazer acontecer e nós lembrarmos que uma pessoa que quando comete o crime, ele tem o direito de ter a segunda oportunidade, de ter a oportunidade de se recuperar, né? De ser reinserido na sociedade. Então ele vai lá, cumpre a pena dele, retorna. Ele não se pensa que mandou para a prisão, pronto, acabou, resolveu o problema. Vem novamente, eu não diria problema, mas vem uma carga de responsabilidade pública para que a política pública e a sociedade possam, juntos, de mãos dadas, administrar e gerir, que é a reinserção, que é a inclusão dessas pessoas que já cumpriram penas no sistema prisional, estão voltando para a sociedade, são seres humanos que precisam ter apoio, assistência, ajuda, né? E é o papel então nosso, enquanto poder público, enquanto sociedade, fazer essa inclusão. Precisamos fazer inclusão e respeitar a especificidade, a vida privada deles, de escolhas. Assim como a pessoa escolhe uma religião, escolhe um time para torcer, a pessoa na vida sexual, ele também tem o direito de escolher, né, as suas preferências e ser respeitado por isso. Então, e a gente trabalhou muito forte nisso, inclusive levando as leis de combate à questão da LGBTfobia, vestimos a camisa mesmo, fizemos panfletagem na cidade, fomos para carro de som, panfletamos os comércios, né, as principais ruas do comércio de Coroatá, né? E botamos isso para que as pessoas possam, como diz, ver, pensar, refletir e entender que isso é uma realidade também de nós incluirmos a diversidade que existe na sociedade. Nós não podemos continuar sendo hipócrita, dizendo que de repente segmento A não existe, segmento B eu não vejo, segmento C. Esse segmento é mais um que a luta dos direitos humanos trouxe para a visibilidade da sociedade discutir. E nós ao mesmo tempo entendemos, porque como eu já falei aqui, às vezes é uma realidade que está até sendo vivenciada dentro da nossa família, né? Essa diversidade de escolhas. Então, a gente tem que considerar, respeitar, não é favor e combater, né? A questão do racismo, né? E a discriminação, o combate à LGBTfobia deve ser uma causa permanente da gente combater toda e qualquer situação de discriminação. E essas pessoas são pessoas que a gente gosta, elas também, quando elas sentem que a gente tem sinceridade, gosta, respeito, compreensão, aceitação deles na vivência da sociedade, eles gostam da gente, se afeiçoam a gente, e a gente passa a ter, inclusive, grandes amigos e amigas, porque eles não são fingidos, às vezes, como muitas vezes a gente vê na sociedade, que alguém diz que é com a gente isso, aquilo, outro, mas é só de coisa de fita, né? Na realidade não são. Então, o povo LGBT, essa vivência grande que tivemos durante 4 anos defendendo essa causa, o respeito por eles, a consideração, o amor por eles, a gente pôde muito construir verdadeiras amizades que de repente às vezes eu tenho dificuldade de ter nos dito, entre aspas, aqueles que se consideram corretos ou que defendem uma bandeira de isenção acima dos outros, que não existe, que é ficção, né? Então, respeito sempre, né? Defesa sempre, compreensão sempre, amor sempre, entendendo e fazendo inclusão e combatendo toda e qualquer violência e intolerância contra o nosso povo LGBTQIAPN+. Em nossa cidade, Coroatá, nós temos um grande desafio, que é o de reconhecimento das comunidades quilombolas existentes aqui, né? Então, aqui nós podemos ter a aproximação mais perto e encaminhar um processo, inclusive colocando também no Fórum Estadual de Igualdade Racial, foi a comunidade de São Francisco, o quilombo chamado Dom Reinaldo Pinda, né? Ali, e esse quilombo a gente ajudou então a lutar junto com lideranças políticas e tudo, né? E fazendo a política pública e como defensor de direitos humanos na certificação.
Eu tive grande honra de poder estar em São Luís, né, e participar, né, com o governo do estado fazendo a certificação desse povo. Ao mesmo tempo que vi a dificuldade que se tem, eles apresentaram desde a sua certificação, ou até antes disso, o pedido de luta para ter o direito de ter água potável para servir a comunidade. E triste dizer que a gente fez toda uma política, muitos esforços, mas a questão do fazer público, da política pública, não conseguiu chegar lá a eles, né, até esse presente tempo. Então eles brigam por uma coisa elementar, que a água é vida. Eles têm o direito a tomar uma água tratada, uma água potável. Então, há muito, né? Vocês percebem quando a gente está com dificuldade de água, imagine outras coisas, né? Então, há muito a ser avançado nesse sentido. Coroatá tem, nós reconhecemos deve ter no máximo, ou no mínimo mais ainda, umas 10 comunidades que poderão também merecer essa certificação. Inclusive tem bairro de Coroatá que tem situação que pode ser considerado um bairro com quilombo urbano, né, de pessoas negras, né, principalmente nas religiões de matriz africana, a gente encontra a predominância desse povo, entendeu? Que às vezes até eles mesmos não sabem que fazem parte desse segmento tão importante. Então, nós temos que lutar com relação a essa questão da valoração, né, e de colocar na sociedade, fazendo inclusão da pessoa negra e oriundo, nossos irmãos africanos que vieram tão bondosamente, né, mesmo que foram forçados, mas vieram ajudar este país e que nos ajudaram em tudo, né, nos costumes, na cultura, e as coisas boas que temos aqui, eles também contribuíram.